Entrevista FIAM, eleições 2012. No programa de hoje recebemos Sônia Francini, a Soninha do PPS, pré-candidata do Partido Popular Socialista. Fernanda Costa, quem é a Soninha Francini? Richard, a candidata Soninha é formada em cinema pela Escola de Comunicação e Artes de São Paulo, iniciou sua carreira na televisão nos anos 90, na MTV. Em 2000, passou a fazer parte da TV Cultura como apresentadora do programa RG, destinado ao público jovem. A Soninha também foi colunista da Folha de São Paulo, além de comentarista esportiva da ESPN e rádio CBN. A Soninha, Richard, recebeu o prêmio de melhor colunista e comentarista esportivo pelo site Comunique-se. Nesse período, a Soninha escrevia para a revista Vida Simples, também escrevia para o site da MTV e apresentava o programa Saia Justa do canal GNT. Ela é autora dos livros Por que Sou Budista, Para Ser Jogador de Futebol e Tipo Assim Adolescente. No ano de 2004, foi eleita vereadora de São Paulo pelo Partido dos Trabalhadores, com 50.989 votos. Em 2006, participou da disputa para deputada federal, mas não conseguiu se eleger. Em 2009, foi nomeada subprefeita da Lapa, se afastou após um ano para se dedicar à coordenação da campanha da internet do candidato Serra, na época pré-candidato à presidência do Brasil. Em fevereiro, a Soninha assumiu o cargo de superintendente na Superintendência do Trabalho Artesanal nas Comunidades. Soninha, a primeira pergunta já é uma provocação. Manda. Manda. Você foi muito tempo do PT, foi uma das pré-fundadoras do PT. Depois você já se transferiu agora para o PPS, um partido de oposição ao PT. Por quem mudou? Você mudou, o PT mudou e hoje? Olha, eu mudei de opinião sobre algumas pessoas e algumas coisas, né? Eu abominava o Serra, até descobrir que metade das razões ou mais pelas quais eu não gostava do Serra não eram verdade. Quer dizer, coisas que diziam que ele tinha feito ou que ele tinha deixado de fazer ou do jeito como ele era, e que eu depois descobri que aquilo era construído, né, sobre o Serra. Então, assim, em alguns pontos eu mudei de opinião. Em outros pontos, para mim é muito evidente que o PT mudou numa direção em que deveria mudar, porque era um partido que não fazia nenhum tipo de concessão, que não aceitava participar, de ceder mesmo num ponto para conseguir outro, assim, como é razoável fazer, né? Se você bate o pé e fala é tudo ou nada, somos contra, não quero saber, somos contra o plano real, somos contra a privatização, somos contra tudo e acabou, isso em vários momentos não contribuiu como deveria. E aí saiu desse extremo para o outro, para um partido que faz todas as concessões, que entrega cargos para as pessoas sem nenhuma relação com a competência, a experiência delas, a afinidade com o tema, mas sim para contentar a base aliada no Congresso. Então, há milhões de outras coisas em que o partido mudou, e mudou demais, né? E mudou 180 graus, assim, foi para o outro extremo. Além da conduta, assim, da convivência com meus colegas de bancada na Câmara, ter sido muito difícil. A gente decidia, né, o posicionamento da bancada em reuniões semanais, éramos 12 vereadores e, olha, eu era derrotada também 90% das vezes. Eram 11 votos contra o meu, 10 contra 2, 9 contra 3, sabe? Eu discordava o tempo todo da maioria da bancada, da posição definida pela bancada em relação aos projetos de lei. Você acha que o PT mudou? Eu tenho depois certeza. Tenho certeza que mudou muito? Mudou. Tenho certeza absoluta, mudou. Que avaliação você faz do governo Dilma Rousseff hoje? É uma continuação de muitas coisas que eu desaprovava no governo Lula. Por exemplo? Por exemplo, os critérios de nomeação. Quer dizer, ninguém acha, nem ele, eu diria, né, que o senador Marcelo Crivella foi nomeado ministro da Pesca
em função da sua grande experiência, ele não precisa ser pescador, ele não precisa saber colocar uma minhoca no anzol, isso virou motivo de chacota. Né? Ele não precisa ser pescador para ser um bom ministro da pesca, absolutamente. Mas ele não foi nomeado ministro da pesca, como vários outros ministros não foram nomeados, o ministro das cidades, o ministro dos transportes, porque tem um vasto conhecimento, experiência na área, mas porque, bom, aqui eu preciso nomear alguém do PMDB, aqui eu preciso de alguém do PRB, aqui eu preciso de alguém do PR, né? Então é uma composição que pode ser feita em função das indicações dos partidos. Acho que o PSDB também faz. Pode ser feita, desde que leve em consideração o mérito da indicação, quer dizer, PSDB, PPS, PR, PMDB, indica, por favor, me traga sugestões de nomes de pessoas que eu acredito que poderiam assumir a pasta dos transportes, né? Ou do trabalho, ou o que quer que fosse. Então, essa é uma das concessões exageradas, absurdas que o PT passou a fazer e que me desagradam. Mas isso é um ponto, né, do governo Dilma que eu desaprovo. O investimento em obras caríssimas, faraônicas, demoradas e contestáveis. Não é só que elas são caras e demoradas, mas o proveito delas é questionável, né? Quer dizer, Belo Monte é uma mega usina feita num rio que tem regimes muito diferenciados, na cheia e na seca, né? Que vai ter impacto ambiental muito alto, socioeconômico ambiental. Então eu mais desaprovo do que aprovo. Para encerrar esse bloco, ficou alguma mágoa do PT? Ou de alguns? Não, nenhuma mágoa? Mágoa não, porque mágoa é uma coisa muito entre pessoas, né? Não dá para ter mágoa de uma instituição. Teve momentos que foi sofrido. Assim, a saída foi pessoalmente, difícil? Foi super difícil. Eu não queria sair do partido que eu nunca tinha tido outro. Quer dizer, durante o regime militar, claro, meu partido era oposição, que era MDB. Mas a partir do momento em que surgiu o PT, eu sempre fui PT. Então foi difícil sair. E é duro depois ver as pessoas recontando a história, mudando a história, sabe? Ela sempre foi não sei o quê, ela sempre... Gente que antes falava assim, puxa, como ela é boa, ela é nosso orgulho. E aí depois dizer, ela nunca me enganou. Mas fazer o quê? É assim, não é só na política que é assim. E dentro do PPS hoje você se sente mais livre? Bom, nem se compara. E muito bem representada, assim. Acho que é uma diferença. Acho não. Diferença num partido, todo partido vai ter pessoas com as quais você não se identifica, vai ter pessoas cuja conduta você condena. Mas assim, essas pessoas, elas são a direção do partido? Essas pessoas são as que determinam os rumos do partido, ou a direção do partido não toma nenhuma providência em relação a essas pessoas cuja conduta a gente condena? Então esse não é o caso do PPS. Eu me identifico com a liderança, confio completamente nos nossos dirigentes nacional, estadual, municipal, no nosso líder da bancada. Tenho orgulho da atuação do Rubens Bueno, deputado federal, líder da bancada do PPS, super crítico, independente, super coerente. Então eu estou bem feliz lá. Ok. No próximo bloco, vamos conversar com a pré-candidata à Prefeitura de São Paulo sobre temas específicos, educação e transporte. Voltamos em 2 minutos. Fique conosco. Voltamos mais um bloco do programa Entrevistas FIAN, eleições 2012, hoje com Sônia Francini, a Soninha do PPS, e o tema agora é educação. Existe um pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, Gabriel Chalita, que inseriu o sistema de avaliação e progressão continuada. Nós vamos empurrando os alunos para elidir a evasão escolar. O que a pré-candidata pensa a respeito e o que pretende fazer eleita no primeiro dia em 2013? Olha, a progressão continuada em si, eu defendo, eu acredito. Eu fiz magistério no 2º grau, tenho muito orgulho disso. Eu estudei o processo de alfabetização a fundo, eu sou alfabetizadora. Então, a progressão continuada significa você entender que dentro dos ritmos diferentes dos alunos, um ciclo de 2 anos
é melhor para avaliar as capacidades, as competências dele, do que um ano, ele termina aquele, ele volta para o zero, ele começa aquele um ano de novo. Então, é estender o período, considerar que o aprendizado não é em 8 meses letivos, é em 16. E aí sim, terminado esse ciclo, e com tempo inclusive, para fazer a recuperação, né? Então isso em si é muito bom. Não foi o Charita que inventou, Paulo Freire defendia isso. Quer dizer, se repetir, volta para o zero, repete a primeira série de novo, vai tendo uma defasagem, é muito sério. Agora, o que acontece não só na progressão continuada, mas acontecia quando eu estudava no Colégio Santana, é a aprovação automática. É a ordem da diretora ou da coordenação pedagógica, da delegacia regional, do secretário, do governador, seja lá de quem for. Mas é assim, é para passar, entendeu? É completamente diferente. Passa adiante, passa em frente, passa. E eu lembro no meu colégio, a média para passar era 7, era elevada. Quando uma menina tinha dificuldade, logo vinha assim, ela vai ter que ir para um colégio de estado, porque lá passa, entendeu? Então esse é um defeito, não é nem uma deficiência, esse é um defeito do sistema. O professor não ter nem ele o compromisso, porque assim, na boa, se eu sou professora, eu trabalho em qualquer lugar que seja, ver uma ordem de cima, é para passar todo mundo, quer tenha aprendido ou não, eu me demito, eu faço um BO, tá entendendo? É caso de boletim de ocorrência. Pô, então se o professor não ensina, não exige, o aluno não aprende e o secretário manda passar, fecha e começa tudo de novo, né? Você vai começar a fazer tudo de novo? E como você vai fazer Não isso? não dá pra fazer tudo de novo, mas a gente tem já o atraso, a defasagem. Você tem já aluno de ensino médio que não sabe interpretar um texto um pouquinho mais elaborado, muito menos redigir, muito menos se expressar por escrito, usar ponto, vírgula, parágrafo, sabe? Então, a gente tem que melhorar lá desde do ensino fundamental, é lógico, desde antes do ensino fundamental, mas e agora? Agora você tem que ter assim, um programa, mas um programa de recuperação monstro. E é sabe? possível recuperar o que já está aí? É possível. Você pode até, como uma medida de emergência, você pode até, por exemplo, abrir mão de se aprofundar em química tanto quanto normalmente se aprofundaria no ensino médio, de se aprovar tanto em física, em biologia e se concentrar assim, muito em português, em matemática e tudo com que isso está relacionado, entendeu? Porque se você for capaz, você precisa ser capaz de interpretar um texto corretamente, a vida toda, quer você seja cientista, advogado, economista, você vai continuar lendo, você vai continuar precisando aprender coisas cujo conhecimento nem existia antes quando você estava no colégio. Na era da internet hoje, entendeu? tudo mais. Você vai ter que ler uma notícia de jornal, um livro, um parecer de um juiz, enfim, e saber interpretar aquilo. E você vai ter que saber se comunicar por escrito. Então, se for o caso, a gente congela nessa emergência, congela o ensino de química, de física e concentra em português, em matemática. Aprenderam o que não tinham aprendido em 9 anos, infelizmente? Beleza, vamos para história, geografia, porque sem o português você vai aprender história. Mas e a estrutura? Como é que eu vou fazer isso, Soninha? Eu vou congelar isso e eu tenho nova demanda chegando, mas eu não tenho uma estrutura para isso. E não é fácil mesmo. Agora, você vai ter, assim, o que é uma emergência? Emergência, assim, tem um furacão e deixa as pessoas sem casa. Você tem uma emergência e você vai resolver. É o ideal que as pessoas durmam numa quadra? Não, não é. Mas então você fala assim, putz, como não tem o ideal, assim, vai ser muito difícil, tem espaço físico para isso. E eu não posso simplesmente riscar a química do currículo. Mas quando eu falo de esse peso, essa ênfase, é na recuperação. Quer dizer, tem lá o currículo, tem a carga horária estipulada pelo Ministério da Educação que você tem que cumprir. E aí vai ter o período de recuperação. Nesse período de recuperação eu não vou dar tanta ênfase nessas outras matérias, porque sem português não vai aprender história, não vai aprender geografia. Sem matemática, nunca vai conseguir resolver nada em química e física. Então, reforçado isso, é como uma dieta, é como uma fisioterapia, sabe? É um processo concentrado mesmo, a partir do qual depois você não precisa ficar de regime a vida inteira, mas você vai mudar a sua alimentação, certo? E os professores? Essa questão de eu tenho que motivar professor? Tem. Só com salário? Só com plano de cargo?
O que eu faço com os professores? salário, Porque sem dúvida. na periferia, para você levar professores para a periferia, é a mesma coisa de levar médico, é quase impossível. Mesmo que você ofereça o dobro. No caso dos médicos, você tem lugares que pagam pelo adicional periculosidade, Estágio da região. distância, o de acho, tem um adicional de, tem um nome, mas eu não lembro a sigla, de distância, sabe? Mesmo assim, as pessoas não querem trabalhar. Portanto, dinheiro não é tudo. Ó. E assim, e não quer dizer que dinheiro não é importante, não quer dizer que paga qualquer coisa pro professor, que por amor ele vai lá e faz. Mas assim, não é só dinheiro se não tiver condições de trabalho. Condições é o prédio da escola, a sala dos professores, sabe? Começa daí, o lugar físico onde você trabalha. E aí sim, o tamanho da sala de aula. Se você não tem condições de ter uma sala de aula de 25 alunos, então o professor sozinho não pode ter que dar conta daqueles 45 com níveis de aprendizado completamente diferentes. Então, a gente tem o professor e um auxiliar, e 2 auxiliares, se for o caso, entendeu? Então, só o salário, que tem que melhorar, não vai adiantar. Próximo bloco, nós vamos trazer perguntas dos nossos internautas e vamos falar sobre trânsito e transporte, até porque a Soninha hoje já veio de metrô para contribuir com o trânsito da cidade de São Paulo. Voltamos em 2 minutos. Voltamos mais um bloco hoje com Soninha Francine, a Soninha do PPS. E vamos direto. Fernanda Costa, tem perguntas do internautas? Tem sim, Richard. Soninha, a primeira pergunta é do jornalista Felipe Lucas. Ele diz o seguinte: durante o período em que você foi subprefeita da Lapa, chegou a comentar que, apesar do poder, muitas coisas podiam ser resolvidas pela própria administração regional, mas precisavam passar por órgãos até chegar ao gabinete do prefeito. Ele diz o seguinte: então eu pergunto, afinal, para que serve a subprefeitura? Para ser apenas um balcão de reclamação ou para resolver